Meu marido jogou água fervendo em mim quando me recusei a pedir um empréstimo para pagar as dívidas da mãe dele. Ou vamos ao banco hoje, ou você sai da minha casa, ele gritou. Mas 2 dias depois, meu marido e minha sogra se arrependeram quando lhes enviei uma amarga surpresa dentro de uma caixa preta. O amanhecer não prometia paz para Ana. Ela soube disso no momento em que abriu os olhos, sentindo o peso do dia que se aproximava. Ao seu lado, a cama estava vazia. A ausência de Igor se tornava mais fria e mais real a cada manhã. Levantou-se com cuidado. O ar do quarto estava impregnado de uma tensão que parecia infiltrar-se pelas paredes de sua casa, um espaço que a cada dia parecia menos dela e mais dele. A rotina matinal de Ana transcorria em um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelos sons mecânicos de sua preparação. O barulho da escova de dentes, o jato de água no chuveiro, cada som era uma fuga, 1 minuto a menos para passar na companhia do marido. Igor, por sua vez, mantinha uma distância calculada. Suas interações eram mínimas, e quando aconteciam, carregadas de um desdém que dispensava palavras para ser compreendido. Na cozinha, Ana preparava o café da manhã, sua mente vagando entre o leite que derramava nos cereais e os números que precisava equilibrar no trabalho. Não era apenas a distância emocional de Igor que a atormentava, eram as demandas constantes, as expectativas de que ela sustentasse os fios soltos de sua economia quebrada. Preciso que você vá ao banco hoje. A voz de Igor irrompeu na cozinha como um trovão em meio à calma. Não houve um bom dia, não houve ternura, apenas exigências. Ana se enrijeceu, a colher em sua mão tremia levemente enquanto mexia o café. O banco? Perguntou, tentando manter a voz firme. Minha mãe precisa que a ajudemos com outro empréstimo. Ela não pode pagar o último que pegou para o carro, explicou Igor. Seu tom era de expectativa, como se não houvesse outra opção além de obedecer. O pedido caiu como uma pedra sobre Ana. Não era a primeira vez. Lídia, a mãe de Igor, tinha um histórico de manipular o filho para que cobrisse seus gastos extravagantes, e agora Ana se via arrastada para esse ciclo de dívidas. Já ajudamos muito, Igor. Não podemos continuar pegando empréstimos. Precisamos pensar em nós, respondeu Ana, sua voz quase um sussurro, mas firme. A reação de Igor foi imediata e volátil. Nós? Você está pensando em nós quando se recusa a ajudar minha mãe? Sua voz se elevou, cada palavra um golpe que ecoava nos azulejos da cozinha. Ana o olhou, o medo crescendo em seu estômago. Não é justo para nós. Você vai fazer isso. A ordem de Igor veio acompanhada de um movimento brusco. Ele pegou a chaleira e, antes que Ana pudesse processar o que estava acontecendo, a água fervente se derramou sobre seu braço. A dor foi imediata e avassaladora. Um grito escapou de seus lábios enquanto sua pele começava a avermelhar, formando uma marca que sabia que seria permanente. Igor recuou, sua expressão uma mistura de raiva e surpresa, como se não pudesse acreditar no próprio ato. Olha o que você me faz fazer, murmurou e, sem mais uma palavra, saiu da cozinha, deixando Ana sozinha, tremendo tanto pelo choque quanto pela dor. A decisão de Ana tomou forma enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto e a dor pulsava em seu braço. Ela não podia, não devia continuar assim. Cada dia, cada momento ao lado de Igor afastava mais de quem havia sido e a aproximava mais de um abismo do qual sabia que não poderia retornar. Com cada soluço, sua decisão se fortalecia. Ela precisava sair. Recolheu suas coisas com as mãos trêmulas, cada movimento um lembrete da água fervente que ainda queimava sua pele. Roupas, documentos, um pouco de dinheiro que havia escondido para uma emergência que sempre temeu que chegaria. Não olhou para trás ao fechar a porta de casa, cada passo afastando mais da vida que conhecia. O caminho até a casa de Marina foi um turbilhão de emoções. O medo de ser seguida, a incerteza do que viria, mas, acima de tudo, uma sensação de libertação que quase a fazia sentir-se tonta. Marina recebeu de braços abertos. Sua expressão de preocupação transformou-se em fúria ao ver a queimadura. Você precisa denunciá-lo, Ana. Isso não pode continuar assim, disse Marina enquanto aplicava cuidadosamente um unguento sobre a ferida. Ana assentiu, sabendo que este era apenas o começo. Eu sei. Eu farei. Mas primeiro, preciso de ajuda. Preciso saber que posso estar segura. Juntas, planejaram os próximos passos. Marina insistiu para que Ana ficasse com ela enquanto tudo se resolvia. Além disso, organizaram uma consulta com um advogado e um médico para tratar seus ferimentos.
Ana, embora ainda tremesse, sentia-se, pela primeira vez em muito tempo, que não estava sozinha. Era um começo, o primeiro passo para uma nova vida que, esperava, estaria livre do medo e da dor que Igor lhe causará. Enquanto se sentava no sofá de Marina, observando o dia se dissipar, Ana não pôde deixar de pensar em como, em um amanhecer que prometia ser como qualquer outro, havia encontrado forças para mudar tudo. Era o fim de um capítulo de sua vida, mas, mais importante, o começo de algo novo. Só esperava encontrar dentro de si a força para enfrentar os desafios que sabia que estavam por vir. Enquanto o crepúsculo desaparecia pela janela do pequeno escritório, Ana sentia como o passado e o presente se entrelaçavam em um nó doloroso, mas necessário. Sentada em frente a Sérgio Miranda, um advogado especializado em casos de violência doméstica, tentava se concentrar em suas palavras, na estratégia legal que poderiam adotar, mas sua mente frequentemente voltava aos momentos de terror que havia vivido. Marina estava ao seu lado, sua presença era um lembrete constante de que ela não estava sozinha nessa luta. Ana, os documentos que você trouxe são fundamentais, mas precisamos de mais do que provas das suas lesões para fortalecer o caso. Tudo que você puder fornecer sobre transações financeiras e qualquer forma de controle ou abuso emocional será crucial, explicava Sérgio com uma voz calma, tentando transmitir segurança sem minimizar a gravidade da situação. Ana assentiu, anotando mentalmente cada requisito. Tenho alguns extratos bancários e e-mails que podem servir. Também há cartas, disse, sua voz falhando ao lembrar. Cartas são boas, especialmente se demonstrarem um padrão, Sérgio apontou, encorajando-a a continuar. Quando a reunião terminou, Ana e Marina voltaram para casa em silêncio, ambas perdidas em seus pensamentos. Ao chegar, Ana subiu para o quarto que Marina lhe havia oferecido, decidida a procurar entre as caixas de documentos que nunca tivera coragem de abrir. Tirando o pó de uma velha caixa de sapatos, encontrou um monte de cartas amarradas com uma fita vermelha. O remetente não era outro senão Igor. Com as mãos trêmulas, começou a lê-las uma por uma. As palavras eram como dardos envenenados, doces na superfície, mas carregadas de veneno. Igor falava de amor, mas nas entrelinhas lia-se a manipulação, a necessidade de controlar cada aspecto da vida de Ana. Você precisa entender que isso é o melhor para você, ele escrevia em uma. Confie em mim, eu sei o que é melhor para nós, dizia em outra. À medida que lia, Ana sentia como a raiva e a dor se misturavam com uma determinação férrea. Essas cartas eram a prova da manipulação emocional que havia sofrido. Uma semana depois, enquanto preparavam o caso, Marina encontrou Ana sentada no chão da sala, cercada de papéis e fotos. O que você encontrou? Perguntou Marina, abaixando-se ao seu lado. Olha isso, disse Ana, entregando-lhe uma foto antiga onde Igor e sua mãe, Lídia, apareciam em uma joalheria. Naquele dia, ele insistiu que comprássemos algo para a mãe dele com o dinheiro que eu tinha economizado para a universidade. Isso mostra a influência dela sobre ele e como ele te usava para atender às suas exigências, respondeu Marina, sua voz carregada de raiva contida. A preparação do caso levou Ana e Marina por um caminho sombrio de memórias e revelações que, embora doloroso, era necessário para construir sua defesa. Cada lembrança, cada prova, acrescentava peso à sua causa. No entanto, a situação escalou certa tarde quando Ana recebeu uma ligação de Igor. Sua voz era um sussurro gelado que tentava se disfarçar de preocupação. Ana, você não precisa fazer isso. Podemos resolver tudo. Volte para casa e esqueça essa confusão, dizia. Seu tom era meloso, mas com fio de aço. Não, Igor. Já chega. Não vou voltar, respondeu Ana, sua voz mais firme do que sentirá em anos. Depois de desligar, Ana saiu para caminhar, buscando um pouco de paz nas ruas tranquilas perto da casa de Marina. Mas a paz foi breve. Um homem desconhecido a abordou, seu rosto escondido sob um capuz. Você deveria ouvir seu marido e deixar tudo isso para lá. Não vale a pena continuar, ameaçou com uma voz baixa, antes de empurrá-la contra uma parede. O impacto foi violento, e embora Ana tentasse se defender, o homem era mais forte. Justo quando pensou que não conseguiria escapar, o agressor foi interrompido por um transeunte e fugiu. Tremendo e com o coração disparado, Ana voltou para a casa de Marina, que a recebeu de braços abertos e o rosto pálido de preocupação. Depois de cuidar dos ferimentos leves de Ana, as duas se sentaram, a gravidade da situação pairando entre elas. Isso foi coisa do Igor, não foi?
Marina perguntou, a fúria evidente em sua voz. Sim, tenho certeza. Mas ele não vai me intimidar. Vamos seguir em frente, mais fortes do que nunca, respondeu Ana. Sua voz era um sussurro de aço. Os dias seguintes foram uma mistura de preparação para o julgamento e reuniões com a polícia sobre o ataque. Apesar do medo e da incerteza, Ana se sentia cada vez mais forte, mais capaz de enfrentar Igor e tudo que viesse. Com Marina ao seu lado e um caso cada vez mais sólido, ela se permitiu acreditar, talvez pela primeira vez em muito tempo, que poderia vencer essa batalha, não apenas no tribunal, mas também na recuperação de sua vida e liberdade. Dias depois, o tribunal estava em silêncio expectante quando Ana entrou, cada passo ecoando no chão de madeira como um reflexo de sua determinação crescente. A sala de julgamento, normalmente um local de ordem e procedimento, parecia mais um campo de batalha onde seu futuro seria decidido. Ana sabia que esse dia poderia mudar tudo. Igor e Lídia já estavam sentados, seus rostos mascarados por uma falsa tranquilidade que não conseguia esconder o desprezo em seus olhos. O juiz entrou e todos se levantaram. Podem se sentar, disse ele com uma voz que transmitia autoridade e calma. Ana tomou seu lugar, sentindo o olhar de cada pessoa na sala sobre ela. O advogado de Igor, um homem de meia-idade com uma expressão astuta, levantou-se para apresentar sua declaração inicial. Senhoras e senhores, apresentaremos provas de que as acusações da senhora Ana são exageradas e fruto de sua instabilidade emocional, começou ele, lançando um olhar furtivo e carregado de confiança venenosa para Ana. Ana sentiu um nó no estômago, mas seu advogado, Sérgio, a tranquilizou com uma mão no ombro antes de se levantar para falar. Ao contrário do que sugere a defesa, demonstraremos que minha cliente foi vítima de abuso contínuo, tanto físico quanto emocional, e que suas ações sempre foram uma resposta a essas circunstâncias extremas, declarou com firmeza, apresentando documentos e evidências que Ana havia reunido. Conforme o julgamento avançava, testemunhas de ambos os lados foram chamadas. Amigos de Ana testemunharam sobre as mudanças em seu comportamento e sua crescente desesperação. Colegas de trabalho falaram sobre seu profissionalismo e como ele foi se deteriorando sob a pressão de sua vida pessoal. Quando chegou a vez de Ana, ela caminhou até o banco das testemunhas, seu coração batendo forte. A pergunta de Sérgio foi direta. Você pode descrever o incidente que considera o ponto de virada em seu relacionamento? Ana respirou fundo, suas palavras fluindo enquanto descrevia a manhã do incidente com a água fervente. Não foi apenas a dor física que me fez agir, foi a percepção de que, se eu não fizesse nada, talvez não sobrevivesse a próxima vez. Sua voz não tremia, era clara e poderosa. Igor foi chamado em seguida. Seu testemunho tentou desacreditar Ana, descrevendo-a como paranoica e emocionalmente instável. Ela vê ataques onde não existem, disse ele com uma calma que rapidamente se desfez sob o interrogatório de Sérgio. Quando foi questionado sobre detalhes específicos do abuso, Igor começou a se contradizer, sua raiva tornando-se visível à medida que tentava manter sua fachada. O momento decisivo do julgamento veio quando Lídia, impulsionada por uma fúria mal contida, interrompeu uma pergunta crucial. Ela sempre foi dramática, buscando atenção, gritou, descontrolada. Igor, visivelmente irritado, tentou acalmá-la, mas o estrago já estava feito. O juiz pediu ordem, e o surto de Lídia apenas reforçou a validade dos argumentos de Ana. Após horas de depoimentos e deliberações, o juiz estava pronto para anunciar seu veredicto. Ana prendeu a respiração, seu futuro dependia das palavras que viriam a seguir. Depois de considerar cuidadosamente todas as evidências e testemunhos, este tribunal decide a favor da senhora Ana, declarou o juiz. Igor e Lídia protestaram furiosamente, mas as palavras do juiz eram inquestionáveis. Ana recebeu uma compensação significativa e sua parte dos bens que compartilhava com Igor. A vitória foi agridoce para Ana. Ao sair do tribunal, lágrimas caíram não apenas de alívio, mas também da tristeza por tudo que havia perdido no caminho. A luta havia terminado, mas o caminho para a recuperação estava apenas começando. Com a decisão judicial em mãos, ela decidiu que seu primeiro passo seria se libertar completamente de seu passado com Igor. Venderia sua parte do apartamento que uma vez compartilharam, um lugar cheio de lembranças dolorosas, mas também de resistência.
A decisão não foi fácil. Cada objeto no apartamento ressoava com ecos do passado, cada canto guardava memórias de sonhos compartilhados e depois destruídos. Mas ao assinar os papéis da venda, Ana sabia que estava fechando um capítulo sombrio de sua vida. Com o dinheiro da venda, buscou um novo começo, um lugar onde pudesse reconstruir sua vida do seu jeito, livre do medo e cheia de novas esperanças. O fim do julgamento e a venda do apartamento não simbolizaram apenas o fim de seu tormento, mas também o início de sua verdadeira recuperação e renascimento. Ana olhou para o futuro, sabendo que, embora a jornada tivesse sido dolorosa, a força que encontrou em sua luta seria a base de sua nova vida, uma vida que ela escolheria e definiria por si mesma. Ana fechou a porta de seu antigo apartamento pela última vez. As chaves em sua mão pesavam tanto quanto as emoções que a dominavam. Ficava para trás um espaço cheio de lembranças dolorosas, cada canto testemunhando sua luta pela liberdade e dignidade. Com um último olhar, deixou o passado para trás e seguiu em direção ao seu novo apartamento, um lugar que havia escolhido meticulosamente, um santuário que prometia novos começos e a esperança de um futuro melhor. O apartamento estava localizado em um bairro tranquilo, longe do barulho da cidade, perto de um parque onde o verde das árvores parecia pintar sorrisos no ar fresco da manhã. Era um pequeno estúdio no último andar de um prédio antigo, porém bem conservado, com grandes janelas que inundavam o espaço com luz natural. Ao entrar, Ana sentiu uma mistura de liberdade e uma sutil melancolia, uma sensação de estar sozinha, mas segura, independente, mas ainda enraizada em suas experiências passadas. Os primeiros dias no novo lar foram de organização e reflexão. Desempacotou caixas. Cada objeto era um fragmento de sua vida anterior que agora encontrava um novo lugar em seu ambiente renovado. Colocou livros, fotos e algumas lembranças nas prateleiras, projetando cada canto para refletir quem era e quem desejava ser. Entre xícaras de café e vistas do pôr do sol, Ana passava horas contemplando sua trajetória, desde os dias escuros até sua recente vitória na justiça. Cada reflexão era um passo em direção à cura, um reconhecimento de suas perdas e um abraço às possibilidades que ainda não havia explorado. Foi em uma tarde tranquila, enquanto organizava um pequeno espaço de trabalho para continuar sua carreira, que o passado decidiu fazer uma visita inesperada. A campainha tocou e, ao abrir a porta, Ana se encontrou cara a cara com Igor. Sua presença foi um golpe no coração, um lembrete do que ela havia se esforçado tanto para deixar para trás. Igor, o que você está fazendo aqui? Sua voz era firme, embora seu coração batesse forte. Ana, preciso falar com você. Por favor, ele parecia mais velho, cansado, e seus olhos carregavam um traço de desespero que ela nunca tinha visto nele. Não há nada para conversar. Tudo foi dito no tribunal, respondeu Ana, bloqueando a entrada com seu corpo. Eu sei que errei, mas te peço que me dê uma chance para explicar, para te pedir perdão. Igor deu um passo à frente, mas Ana permaneceu inabalável. Me desculpe, Igor. Mas não há nada que você possa dizer que mude o que aconteceu. Fechei esse capítulo da minha vida, disse Ana, com uma clareza que brotava de sua recém-descoberta força. Igor suspirou, uma mistura de resignação e dor cruzou seu rosto. Entendo. Espero que um dia possa me perdoar, disse antes de se virar e se afastar lentamente. Ana fechou a porta, sua respiração ainda acelerada pelo encontro. Encostou-se contra a porta por um momento, permitindo-se sentir a magnitude do que acabará de acontecer. Tinha enfrentado um de seus maiores medos e se mantido firme. Estava livre. Nos dias seguintes, Ana se dedicou a preencher sua vida com novas experiências e pessoas. Explorou seu bairro, entrou em aulas de yoga e começou a frequentar grupos de apoio, onde compartilhava sua história e ouvia as de outros. Cada passo reforçava sua independência, cada dia era uma descoberta de sua própria capacidade de se reconstruir. Finalmente, em uma manhã, Ana ficou diante das grandes janelas de seu apartamento, observando como o sol nascente tingia o céu com tons de rosa e laranja. Inspirou profundamente, sentindo a paz de seu novo começo. Lentamente, abriu as janelas, deixando a brisa fresca entrar no cômodo. Olhou para o horizonte, contemplando o vasto mundo à sua frente, um mundo cheio de desafios, mas também de infinitas possibilidades.
Este é o começo de algo novo, sussurrou para si mesma. Um sorriso surgiu em seu rosto enquanto pensava em tudo que havia superado e em tudo que ainda estava por vir. Naquele momento, Ana não apenas abriu as janelas para um novo dia, mas também para uma nova vida. Uma vida onde ela era autora de sua própria história. Uma vida definida não por seu passado, mas por seu presente e suas esperanças para o futuro. Se esta história te tocou, deixe nos comentários o que você sentiu ao ouvi-la e, se passou por uma situação semelhante de engano, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Ficaria muito honrada se você deixasse um like, compartilhasse o vídeo com um amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.